Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, nós vamos ler todo o capítulo, de 1 a 24. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem,
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Amém. Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. E nós rogamos, Senhor, que Tu possas tomar essa palavra que lemos agora, possas ungir a Tua palavra, Tu possas trazê-la para nós de forma clara, de forma viva, que ela venha como luz para brilhar nas nossas trevas, para trazer a Tua luz a cada canto das nossas vidas. Senhor, desejamos abrir os nossos corações diante de Ti, neste dia, pedindo que Tu venhas falar conosco. Senhor, não deixa que essa palavra seja apenas uma coisa mental, uma informação, uma novidade, ou uma repetição, mas, Senhor, que o Teu Espírito a tome e ela possa trabalhar nos nossos corações. Ela possa abrir os nossos olhos. Ela possa despertar em nós desejo por Ti, para que Te sigamos. Ó Senhor, rogamos a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Temos usado esse tempo para meditarmos a respeito da vida de casal na perspectiva do propósito eterno de Deus. E para isso, nós primeiro procuramos contemplar um panorama da situação em que nós vivemos, o quadro da situação geral em que o nosso mundo está hoje. E a realidade espiritual por trás disso. Nós vimos isso usando o Salmo 2. Nós agora, hoje pela manhã, já entramos numa revisão dos primeiros capítulos da Bíblia. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Porque entendemos, irmãos, que para compreendermos como nós, como casais, podemos nos encaixar no mover de Deus nesse momento em que vivemos, nesses últimos tempos, nós precisamos retornar aos fundamentos, às bases. Nós precisamos olhar de novo, mais uma vez, aqueles fundamentos que nos mostram para que nós estamos aqui, para que Deus nos fez, para que Deus fez a humanidade como homem e mulher. É preciso retornar a esses fundamentos. Muitas vezes nós desejamos, temos situações concretas e práticas e desejamos que aquela situação concreta, de alguma forma, eu possa ser ajudado, eu possa ser auxiliado. Isso é verdade, isso é muito bom. Mas, meus irmãos, se nós olharmos os fundamentos, se nós vermos as bases nas quais nós temos que assentar as nossas vidas, é certo, o Espírito de Deus vai trazer luz para todas as situações específicas em que nós estivermos. Mas é importante voltarmos para esses fundamentos. O que é a vida do casal? O casal é a unidade operacional de Deus em relação ao seu propósito. O homem, a humanidade segundo Deus, ela é composta de homem e mulher. Nós vivemos num mundo individualista, num mundo concentrado em indivíduos que vivem para si, em torno de si. Mas a palavra de Deus nos chama a olharmos para o seu propósito eterno, para que, pela visão do seu propósito eterno, sejamos emancipados de uma vida individualista, centrada em nós mesmos, em nossa satisfação, em nossos projetos, para que entendamos como é que o casal funciona debaixo do governo de Deus, para o propósito de Deus. Eu não sei a situação de cada um de vocês que estão aqui, de cada casal. Talvez muitos tenham vindo para cá
experimentando uma boa relação conjugal, experimentando uma boa vida de casal, e tenham vindo para cá para realmente se alegrar nesse momento, com outros casais, estar juntos, ter comunhão, ouvir a palavra de Deus. Que bom quando é assim. Talvez alguns estejam enfrentando problemas e tenham vindo com a expectativa de que Deus possa de alguma forma trazer auxílio. Talvez alguns tenham vindo em situação muito séria, num momento muito delicado do seu relacionamento, em grandes dificuldades. Eu não sei, mas você sabe, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem uma provisão para ti. O Senhor quer falar ao teu coração. Ele quer falar através da palavra, através da comunhão, através do corpo de Cristo. Ele tem algo para ti. E, portanto, que o Senhor possa nos ajudar, de maneira que haja essa provisão completa. Acima de tudo, meu irmão e minha irmã, saiba que Deus chamou vocês dois para andarem juntos. Deus uniu a vocês. Deus, na eternidade, colocou vocês juntos. Lembrem ali quando Adão viu Eva e ele disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Meus irmãos, o casamento é assim. Creia nisso. Receba a provisão de Deus para isso. Não deixe que este mundo e o seu príncipe destruam aquilo que Deus fez. Nós já vimos, hoje de manhã, Gênesis 1 e 2, o maravilhoso propósito de Deus. Ele criou esse mundo de forma perfeita, mas esse mundo foi arruinado pela queda do arcanjo. Esse mundo caiu numa condição sem forma e vazia. É muito interessante que hoje em dia a gente vê, principalmente os norte-americanos, eles mandam essas naves exploratórias para o espaço, né? Pesquisar os planetas, pesquisar lugares, na ânsia de encontrar algo parecido com a Terra, onde a humanidade possa, no futuro, quem sabe, se expandir, colonizar. E é tão interessante, meus irmãos, que essas naves chegam a esses planetas e encontram ambientes tão inóspitos. Recentemente nós ouvimos sobre a exploração de Marte, um planeta rochoso, planeta frio, mais parecido com a Terra do nosso sistema solar. Há suspeitas de que haja água congelada no subsolo de Marte, mas mesmo assim, para que alguém vivesse lá, isso teria um custo gigantesco. Vênus, o outro planeta mais próximo, já foi explorado anteriormente. Vocês sabem que Vênus é um planeta brilhante, ele é a estrela da manhã, né? A estrela da manhã é o planeta Vênus. Ele tem uma atmosfera toda coberta de nuvens, por isso que ele é tão brilhante. Essas nuvens, elas aparentemente são a fonte da beleza de Vênus, né? Porque elas refletem a luz. Essas nuvens, elas são compostas de ácido sulfúrico que chove na superfície de Vênus. Aqui na Terra chove água, né? O máximo que acontece é a gente se molhar. Mas em Vênus chove ácido sulfúrico. Já pensou? Né? Tá na rua assim, começa a chover ácido sulfúrico. Né? Derrete, né? Corrói tudo onde cai. Mas em Vênus não tem problema, chove ácido sulfúrico, mas você jamais seria atingido pelo ácido sulfúrico, porque a temperatura de Vênus é tão alta, são mais de 400 graus centígrados, que essa chuva ela cai
e na metade do caminho ela evapora e volta para o céu. A temperatura na superfície de Vênus é um lugar absolutamente inabitável. As naves que já foram a Vênus, elas pousam em Vênus e duram alguns minutos, porque ninguém consegue vedar nada que emita sinais e coisas de volta por muito tempo. Júpiter, Saturno são planetas gigantescos que têm uma atração gravitacional tão forte que se alguém conseguisse chegar em alguma superfície, se é que tem superfície porque são bolas gasosas, imediatamente que chegasse lá embaixo seria esmigalhado. Tal é a força gravitacional, por causa do tamanho. Meus irmãos, quando nós olhamos esse mundo assim, nós vemos o que é a Terra sem forma e vazia. A Terra o universo que caiu debaixo do juízo. Mas Deus não deixou assim. E Deus aqui na Terra fez uma obra de restauração em 6 dias. E no 6º dia, Ele criou o homem. Ele criou a nós com um destino glorioso. Ele o criou à sua imagem e semelhança. Que nobreza, meus irmãos. Que nobreza com a qual nós fomos criados. Meus irmãos, não se diminuam. Não menosprezem. Não se considerem pequenos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo glorioso. Sim, o pecado arruinou essa imagem e semelhança. Mas nós sabemos que Deus fez aquela obra por meio do seu Filho na cruz do Calvário para nos trazer de volta ao seu propósito eterno. E hoje nós estamos nesse caminho. Esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é um indivíduo. É homem e mulher. A espécie humana, ela é composta de homem e mulher. E o homem é chamado para encher a terra, sujeitá-la, dominar sobre ela. O homem é chamado para cultivar esse jardim, estender esse jardim, guardar esse jardim. Nós sabemos que esse propósito, ele foi perdido inicialmente, mas o Senhor Jesus nos trouxe ele de volta. Amanhã nós vamos ver mais sobre isso. Hoje nós queremos olhar algumas coisas que aconteceram em Gênesis 3, que é um capítulo bastante triste depois do que aconteceu em Gênesis 1 e 2. O homem criado tão gloriosamente, mas no capítulo 3 nos são narrados os eventos que explicam a queda do homem. Mas ali nós temos lições muito interessantes, inclusive para a vida de casal. Vocês sabem, irmãos, que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem e a mulher, no jardim. Deus preparou um jardim, né? Um jardim maravilhoso, o jardim do Éden, né? A palavra Éden quer dizer prazer, um jardim de prazeres. Deus colocou o homem nesse jardim. Vocês sabem, o capítulo 2 explica, né? Esse jardim era muito extenso, né? Aqui no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 10 até o 14, nos é explicado que esse jardim era cruzado por 4 rios, né? Um deles é o Pison, o segundo rio é o Gion. Nós não vamos entrar nesses rios aí que são discutidos pelos eruditos bíblicos. Alguns falam que um deles é o Nilo. O terceiro rio é o Tigre e o quarto é o Eufrates. Basta dizer isso para nós sabermos que a extensão desse jardim era muito grande. Isso não era um quintal, não. Isso não era um parque numa cidade. Isso era uma extensão territorial muito grande. Provavelmente centenas de quilômetros.
E Deus colocou Adão e Eva nesse jardim. É interessante nós meditarmos. Esse jardim tem algumas informações que não são dadas aqui. Esse jardim tinha um centro, né? E nesse centro, no meio do jardim, o que havia? Árvore. E outra árvore junto dela? Exatamente. Então, nesse jardim, havia um lugar central, onde essas duas árvores estavam localizadas. Isso está... Deixa eu ver aqui. Dois nove. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 3:3 também. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Então as duas estavam no meio. Esse jardim era um jardim muito grande. E certamente desde o momento em que eles foram colocados lá, eles começaram a cultivar, guardar, eles estavam ali. Nós vemos mais adiante que Deus tinha o costume de, ao entardecer do dia, vir até o jardim para ter comunhão com o homem e com a mulher. Como estava no centro do jardim, aquelas duas árvores provavelmente eram bem conhecidas de Adão e Eva. Fosse para um lado, fosse para o outro, eles deveriam passar por ali e ver aquelas duas árvores. É curioso que nós não sabemos, irmãos, a Bíblia não diz quanto tempo se passou entre os eventos da criação do homem e o que acontece aqui em Gênesis 3. Talvez dias, talvez meses, nós não sabemos exatamente. Mas não é estranho que esse tempo passou e o homem e a mulher não comeram da árvore da vida. Eles obedeceram, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus irmãos, esse foi o único mandamento negativo, a única ordem, a única proibição que o homem recebeu. Dessa árvore não comereis, pelo dia em que comerdes, certamente morrereis. Só essa proibição. Eles podiam comer de todas as outras. Deus não disse nada a respeito da árvore da vida. Ele simplesmente disse, comam de tudo, só dessa que não. Certamente eles estavam se alimentando, eles estavam experimentando as diferentes árvores e os seus frutos. Vocês imaginam se hoje em dia já é bom comer frutas, né? A gente aqui tem bastante fruta, né? Café no almoço. Imaginem no Éden. Imaginem as frutas do Éden. Os gostos, os cheiros. Isso deveria ser certamente algo maravilhoso. Eles certamente estavam comendo aqueles frutos. Mas é estranho que eles não comeram da árvore da vida. Por que será? Nós sabemos que Adão tinha grandes capacidades. Adão, no capítulo 2, nós vemos que Deus chama Adão, antes de Eva ser criada, e Deus manda Adão classificar todos os animais, dar nome para eles, né? Adão é o primeiro zoólogo da história. E ele deu nome a todos os animais. Ele foi capaz de classificar, quer dizer, ele tinha grandes capacidades. Eu me pergunto, meus irmãos, se quando Adão e Eva passavam por aquela árvore, eles não perguntavam: o que será que vai acontecer conosco quando nós comermos esse fruto? A árvore da vida. O que será que vai acontecer
com a vida deles no momento em que eles comerem aquele fruto. Meus irmãos, muitas vezes quando nós falamos do Senhor para pessoas aí no mundo, às vezes a gente nem fala diretamente, a gente só conta alguma coisa do Senhor, da vida da gente. Parece que as pessoas imediatamente têm uma reação. Você já deve ter percebido isso, não? As pessoas às vezes ficam como que temerosas. De alguma forma, elas tocaram vida. De alguma forma, isso mexeu com elas. Eu não sei dizer por quê, mas eles não comeram. Eles obedeceram, não comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas também não experimentaram a vida de Deus. Até que, passados dias, meses, nós não sabemos, Eva cruzou por aquele lugar. E é interessante que aqui nós começamos a ver as coisas que aconteceram. Aqui Eva está sozinha. De alguma forma, Eva se apartou de Adão. Não só ela decidiu andar sozinha, mas o seu marido também não cuidou dela. Eles sabiam que havia inimigos que podiam estar ali naquele jardim. O Senhor disse: guardem o jardim. Nós sabemos que a coisa que mais guarda a vida da gente, meus irmãos, é a própria vida de Deus. É algo interno. Então a melhor coisa para guardar aquele jardim seria ter comido uma vez por todas a árvore da vida. Mas eles não haviam comido. Eva cruzou por ali e a serpente apareceu. A serpente não era essa serpente que nós conhecemos hoje. Era o mais sagaz. Era um animal diferente. E a serpente falou com Eva. Meus irmãos, eu não vou propor aqui doutrinas estranhas. A Eva não estranhou que a serpente falasse com ela. Eu não sei como se havia alguma capacidade de comunicação dos animais, ou pelo menos dos animais mais desenvolvidos, eu não sei. Mas Eva não estranhou quando a serpente falou com ela. E a serpente fez uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Eva não só estava andando sozinha, como ela ouviu aquela pergunta e ela resolveu dialogar com aquela criatura por conta própria. E ela não percebeu que aquela pergunta aparentemente inocente, ela já estava carregada de veneno. A serpente aparentemente estava falando porque ela estava desinformada das coisas. Eu não sei bem como é que é, então vocês não podem comer de nenhuma árvore. Que ingenuidade, né? A Eva foi responder. Ela já estava sozinha e agora ela resolve enfrentar esse diálogo com a serpente por conta própria também. E aí ela vai explicar. Não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, estamos comendo, é muito bom tudo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A Eva conta que realmente era só aquela árvore, mas ela já exagera, né? Nem pode tocar. Isso já mostra uma certa inconformidade, um certo descontentamento com o único limite que Deus havia colocado.
para ela. A partir do momento em que Eva dá essa resposta, ela mostra que ela está com a guarda aberta para receber mais veneno. Ela está sozinha, ela está longe do seu marido, ela está diante de um animal que está sendo usado pelo inimigo de Deus para enganá-la. Em todo esse diálogo, Eva nem pensa em chamar Adão ou em dizer assim, não, eu vou lá, deixa eu trazer meu marido para nós conversarmos. Não, ela resolve tudo. E quando Eva responde a pergunta assim, imediatamente a serpente, por meio do inimigo, injeta mais veneno. E aí, não é mais uma dúvida apenas, meus irmãos. Aí é um desafio ao que Deus havia dito. Porque a serpente diz abertamente, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, muitas vezes as situações que nós enfrentamos, elas não são aquilo que elas aparentam ser. Eu lembro vocês daquela situação lá em Mateus 16, quando o Senhor Jesus, após aquele testemunho tão bonito de Pedro, quando o Senhor pergunta, quem vós dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação! O Senhor tem que dizer para ele, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Agora, logo depois daquilo, o Senhor começa a falar da cruz, que ele vai ter que subir a Jerusalém, que ele vai ser crucificado, que ele vai sofrer na mão dos homens. E vocês lembram que o que o Pedro diz? Tem piedade de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Qual foi a resposta do Senhor? Arreda, Satanás. Meus irmãos, Pedro não estava possuído pelo maligno naquela situação. Mas os sentimentos de Pedro, confusos, cheios de si mesmo, cheios de piedade natural, eles foram usados pelo inimigo para trazer ao Senhor uma sugestão e afastá-lo da cruz. O Senhor repreendeu primeiro o próprio Satanás, arreda Satanás. E em seguida o Pedro, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Muitas vezes nós temos que discernir, meus irmãos, porque na vida de casal, na nossa vida de tanto contato, de tanta interface, nós estamos tanto tempo juntos, muitas vezes, por causa dos nossos sentimentos desordenados, da nossa mentalidade decaída e contaminada pelo mundo, da nossa vontade centrada em nós mesmos. Por causa disso, o inimigo encontra lugar e ele introduz sugestões que não são de Deus. É preciso discernir. Nós temos que discernir a nós mesmos e entender que às vezes nós somos usados para isso. E quando nós discernimos, devemos nos arrepender disso. E devemos ver quando o nosso cônjuge também pode ser vítima disso. E então denunciar o inimigo e ajudar o nosso cônjuge. Porque quando essas situações acontecem, muito dano
pode ser causado se isso é deixado fora da luz de Deus. Mas aqui nós vemos que Eva não percebeu isso. Ela estava sozinha, longe do seu marido. Ela não percebeu o engano das trevas. Ela quis lidar com a situação por si mesma. E ela foi facilmente enganada pelo inimigo. Quando ela expressou a sua inconformidade com aquele mandamento, ela revelou o seu profundo desejo por conhecimento, por sabedoria. O inimigo disse: certamente não morrereis. E ao mesmo tempo, o inimigo está chamando Deus de mentiroso. Está dizendo que Deus não é confiável, porque Ele nos dá uma ordem que é contrária ao nosso benefício. Ele nos diz algo, mas na verdade por trás Ele está pensando outra coisa. Ele nos proíbe de comer porque Ele sabe que se nós comermos nós vamos ser como Ele. Ou seja, Ele minou a confiança de Eva no Senhor. Deus não era sincero para com eles. Deus não é veraz. Portanto, eles não deveriam confiar em Deus. É a consequência desse diálogo. O fruto não vai causar morte, ao contrário. Existem vantagens em comer desse fruto. Eles serão como Deus, pois conhecerão o bem e o mal. O que são essas duas árvores? Meus irmãos, vocês sabem que lá em 1 Tessalonicenses 5, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos explica que ele diz ali aos Tessalonicenses: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nós ficamos sabendo a respeito da nossa Constituição. Nós temos 3 partes. Nós temos um corpo físico, um corpo material, e com esse corpo material nós interagimos com o mundo físico ao nosso redor. Nós temos 5 sentidos, que nós usamos para interagir com esse mundo físico. Mas nós temos também uma alma imaterial. Essa alma é constituída pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pela nossa vontade. A alma é a nossa personalidade, é o que nos permite nos identificar como pessoas. Nós pensamos, nós sentimos e nós temos uma vontade. Essa é a alma humana. Mas lá dentro, no mais íntimo do nosso ser, nós temos um espírito. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem do barro, da terra, corpo. Em seguida Ele soprou sobre o homem o sopro de Deus, o Espírito. E da junção desse sopro com o corpo surge a alma. O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. Aquelas árvores todas do jardim eram para o corpo, para alimento. Mas aquelas 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era para a alma. E a árvore da vida era para o espírito. Vocês percebem a relação? Cada uma daquelas árvores que Deus colocou no jardim se destinava a uma parte do nosso ser.